Vou começar com uma pergunta para vendedores, que é básica, mas não se iludam, não se iludam. O que é uma venda, pessoal? O que é uma venda? E aí eu vou ouvir quem quiser falar. O que é vender? O que é uma venda? Nós já vimos, então, até agora, a questão de, primeiro, a existência de um cliente, segundo, a existência de uma necessidade, ou mais de uma, a necessidade de uma solução, né, a oferta de uma solução que atenda essa necessidade e que vise o encantamento do cliente para que ele seja fiel à nossa empresa. Basicamente, a gente está construindo como se fosse um Lego aqui, com as contribuições de cada um. Apenas eu complementaria a questão do preço, substituindo pelo conceito de valor. Vamos ver ao longo do nosso curso, tá? Não necessariamente preço, é uma balança que de um lado tem a questão do preço e do outro lado tem a questão de benefícios, tá? Mas vamos nessa. Até agora está tudo muito bacana. Você falou em enriquecer, é interessante. Vocês já ouviram falar no conceito de stakeholders, provavelmente, né? Stakeholders são os grupos de interesse, stakeholders, os grupos de interesse das organizações. Eu vou botar no chat aqui como é que escreve a palavra, se alguém tiver com alguma dúvida, tá? Stakeholders. Holders. Que negócio é esse, pessoal? Os stakeholders estão lá. São os grupos de interesse das organizações. Né? Ou seja, quais são os grupos de interesse das organizações? Tem alguns no ambiente interno, tem alguns no ambiente externo, tá? Os grupos de interesse das organizações no ambiente externo são basicamente o governo, a sociedade, né? Eventualmente alguns grupos de representação da sociedade, como sindicatos, etc., no ambiente externo, né? No ambiente interno, você tem os colaboradores, você tem os sócios, né, os acionistas. No ambiente externo, e aí você pode, dependendo do olhar, pode chamar como ambiente interno ou externo, né? Você tem parceiros, você tem fornecedores. Então, uma coisa que é interessante é que talvez a gente passe batido, a venda, ela movimenta a economia, tá? Então, é através das vendas que a economia anda, né? Então, há um valor muito grande no papel do vendedor, porque ele, de fato, ajuda no enriquecimento da sociedade, né? A sociedade enriquece na medida que as vendas acontecem. Quando a economia está em crise, as vendas diminuem. Quando a economia está em ascensão, as vendas aumentam. Então, o que acontece? Vender significa também trocar recursos, né? E isso acaba gerando, digamos, benefícios para os chamados stakeholders, os grupos de interesse da organização. Muito simples. Quando você vende, você gera lucro, isso beneficia diretamente o acionista. Quando você vende, você gera tributos, isso beneficia o governo e, em decorrência, a sociedade. Quando você vende, você gera empregos, beneficia os colaboradores e beneficia a sociedade também. Quando você vende, você gera salários e comissões, o que beneficia os colaboradores, os vendedores diretamente. Então, a venda, ela tem esse poder milagroso, de fato, de fazer com que todos se enriqueçam, né? Então, foi muito feliz a sua observação, viu, Zislane, sobre a questão do enriquecimento. Eu gostei bastante, bem legal, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, agora vamos tentar ver alguns ensaios aí de conceitos, de uma forma um pouco mais sistemática. Vamos lá. Então, a primeira coisa, não importa qual setor que você esteja atuando, né? Nem tampouco o tamanho do seu negócio, da sua empresa, né? Mas uma coisa é certa, quanto mais você vender e vender bem, né? Atenção, não é só vender mais, é vender bem. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Vender mais é você aumentar o volume de vendas. A vender bem é vender com crescimento, claro, mas com boa margem, com boa lucratividade. Então, você pode aumentar a venda e afundar a empresa, desde quando você esteja vendendo com margem negativa ou muito baixa. Então, você está aumentando a venda e não está tendo o resultado necessário. Venda com resultado. Vender bem, né? Vender mais e vender melhor. Então, essas boas vendas significam a sobrevivência e o crescimento da sua empresa. Não há empresa nenhuma no mundo que cresça, que sobreviva sem vendas. Então, perceba um papel que nós temos, pessoal, muito importante. Então, é muito importante a questão da autoestima do vendedor, tá? Independentemente se ele se intitula consultor de vendas, executivo de vendas, SDR, farmer, hunter, consultor, não importa, vendedor, pura e simplesmente, vendedor técnico, não importa. O que importa é que esse profissional,
ele tem um papel muito importante na economia e muito importante para a empresa.